O objetivo principal desse curso não é categorizar todas as expressões lógicas possíveis em símbolos ou tabelas com expressões matemáticas ou da filosofia. Não é essa a ideia. Esse é o motivo da gente não ter excluído o termo nenhum, que, apesar de não fazer parte dos operadores clássicos formais da lógica, aparece muito em questões de avaliações e exames admissionais. Professor, como que eu vou excluir o termo nenhum? Como que eu vou fazer sem o termo nenhum? Muito simples. Usando só todo, algum, é e não é, a gente consegue cobrir todas as possibilidades que a gente precisaria do termo nenhum. Presta atenção nesse exemplo. Se eu digo que nenhum candidato é capaz, isso significa a mesma coisa de dizer que todo candidato não é capaz, ou todo candidato é incapaz. Na verdade, a gente tem uma equivalência entre essas duas informações, então o uso do termo nenhum ele só se justifica porque ele é muito comum, muito recorrente em enunciados de questões e na nossa própria fala, no modo como a gente se comunica. Mesmo que eu precise fazer uma dupla negação, como no exemplo nenhum candidato não é capaz, eu poderia substituir essa expressão por todo candidato é capaz. Nenhum candidato não é capaz significa exatamente a mesma coisa que todo candidato é capaz. É claro que você não vai ignorar quando você se deparar com uma expressão que usa o nenhum, mas pode ser uma ferramenta muito interessante, muito valiosa, você tentar entender aquela mesma estrutura, aquela mesma afirmação, sem utilizar o termo nenhum e pensando na equivalente daquela afirmação, só que com todo. Isso pode ser muito bom quando você estiver resolvendo questões.